Um bom dia e um bom sábado a toda a Igreja. É de facto um prazer enorme podermos estar aqui num sábado especial. Um sábado mais jovem, mais rico, mais colorido. Costumava-se dizer que os jovens eram o futuro da Igreja. Eu cada vez menos concordo com essa frase. Não há futuro sem presente e, de facto, os jovens são o presente desta Igreja, que dão força, que dão musculatura e que, como até vamos ver no culto, já tive a oportunidade de ouvir qualquer coisa, os jovens são importantes também na missão da Igreja de levar o Evangelho a todo o mundo. Este sábado temos também uma presença especial. Temos connosco o líder que vem em representação da Comissão Regional Lisboa, que representa também o Departamento, o adjunto da Comissão, o nosso líder Aranha, conhecido também por Miguel Sabino, mas que de facto é um apaixonado por este movimento, um apaixonado pelos jovens, assim o conheço desde que sou pequeno, e é um prazer enorme poder ter-te aqui, teres aceito estar connosco, e é também muito importante para nós. Não estamos sozinhos e a tua presença aqui faz-nos sentir mais completos. Obrigado. Obrigado, Fábio. É engraçado, eu também te conheço desde que sou pequeno. Eu também te conheço desde que sou pequeno. Obrigado mais uma vez, Fábio. Bom dia a todos. Um feliz sábado. Que possamos sentir-nos esta manhã inspirados na presença do nosso Deus. Isto é sempre ingrato quando uma pessoa tem que fazer o mesmo culto duas vezes. Ainda por cima quando há pessoas que nós já sabemos que ouviram as duas pregações. E, enfim, vou tentar não maçar muito aqueles que me ouviram há bocadinho. E vou tentar também não... Normalmente a primeira vez corre sempre melhor. Eu já tenho feito isto várias vezes. Nós em Alvalade temos a mesma estrutura de programa. Fazemos um culto, escola sabatina e depois um segundo culto. E é sempre um desafio e nunca é a mesma mensagem, nunca é a mesma forma de apresentar as coisas. As ideias centrais são as mesmas, mas depois, enfim, a nossa mente vai andando de um lado para o outro e as ideias acabam por se encadear muitas vezes de maneira diferente. E se calhar, enfim, Deus também faz isto connosco porque se calhar aquilo que é dito da segunda vez é dito de uma maneira diferente para as pessoas que estão a ouvir da segunda vez. E os destinatários da mensagem da primeira vez também precisam ouvir se calhar as coisas de uma maneira diferente. Portanto, eu confio que o Espírito Santo trabalha no coração de cada um, trabalha também no meu coração, na minha mente, e acredito que a mensagem será a necessária para cada um de nós esta manhã. A Igreja de Cascais, para mim, é uma igreja que não é estranha de todo, pelo contrário, é uma igreja que eu tenho no coração, é uma segunda igreja. Se eu tivesse que ter uma segunda igreja, seria a Igreja Central e a Igreja de Queluz, enfim, são duas igrejas que eu tenho muito próximo do meu coração. O meu pai teve a oportunidade de servir aqui como pastor nesta igreja há alguns anos atrás. A minha mãe é membro desta igreja, a minha irmã, os meus sobrinhos também são membros desta igreja e, portanto, acaba por ser uma igreja na qual eu me sinto em casa, embora cada vez que eu venha cá, vejo caras diferentes que nunca vi antes. A igreja vai renovando, vai recebendo pessoas, vai tendo pessoas que vêm de outros locais, pessoas que se vão convertendo. Portanto, é uma igreja muito dinâmica e pela qual eu também dou muitas graças a Deus. É uma igreja que hoje tem uma cerimónia de investiduras, que também é uma cerimónia que não é estranha, não é completamente estranha, porque um clube como vocês têm aqui na Igreja de Cascais, que é um clube ativo, dinâmico, acaba por ter sempre estas cerimónias com alguma regularidade. Ainda assim, não deixa de ser especial, porque é uma cerimónia também onde não só é celebrado o trabalho que é feito nos clubes, mas também é celebrado e testemunhado o compromisso que alguns dos nossos desbravadores, sejam eles rebentos, tições, companheiros de embaixadores, exploradores, embaixadores, possam assumir esta manhã. E, portanto,
é sempre um dia especial por causa disso. E quando a Patrícia me perguntou qual era o tema, qual era o título da mensagem, eu não tinha um título. Esta é uma mensagem que eu já fiz antes, um bocadinho diferente, há sempre ajustes que vamos fazendo, mas eu não tinha um título e tive que pensar num título. E o título que eu acabei por passar à Patrícia foi O Poder das Palavras. E nós, como desbravadores, nós temos algumas palavras que, de alguma forma, têm poder. Se eu perguntar aos desbravadores, e agora são bastante mais que estão aqui, ou aos exploradores em concreto, qual é o alvo dos exploradores, são capazes de dizer ou não? Sim ou não? Sim? Arriscamos? A mensagem... Não ouço nada, desculpem. A mensagem... Ok, eu ouvi alguma coisa e não percebi nada, mas é aos meus ouvidos, com certeza. A mensagem do Advento a todo o mundo nesta geração. Temos outras. O amor de Cristo nos constrange. 2 de Coríntios 5,14. Não é? Pela graça de Deus serei puro. Enfim, são palavras que têm poder e que têm significado para nós, não é? E hoje vamos falar um bocadinho sobre as palavras, não necessariamente estas, mas palavras. Quando eu terminei o liceu, terminei o 12º ano e tive que escolher um curso universitário para continuar os meus estudos, eu candidatei-me, a minha primeira opção foi Antropologia. E fiz isso não porque eu gostasse particularmente de Antropologia, até porque na altura não sabia praticamente o que era Antropologia, mas porque era uma maneira mais fácil, digamos assim, de eu conseguir ter a certeza que fazia o curso que eu queria, que era Comunicação Social. E como os 2 primeiros anos destes 2 cursos naquela universidade eram semelhantes e havia muitas cadeiras em comum, e a média para entrar em Antropologia era um bocadinho mais baixa, eu decidi não arriscar, candidatei-me em Antropologia e entrei, e depois no 3º ano então mudei para o curso que eu realmente queria, que era a Comunicação Social. Mas eu não sabia nada sobre Antropologia e tive 2 anos em que pude aprender um pouco sobre o que é isto da Antropologia. A palavra Antropologia resulta da junção, da união de 2 vocábulos, 2 palavras gregas. A primeira é antropos, e antropos, no grego, quer dizer humano, ou, também dependendo dos contextos onde é utilizado, humanidade, e do sufixo logos. E o sufixo logos não tem uma tradução propriamente direta, tem algumas traduções que variam, pode ser entendido como, por alguns autores clássicos, como a palavra ou o conhecimento, e também noutras traduções pode estar associado à lógica, à razão, à ciência. Mas é um sufixo, é uma palavra que tem sido usada e aplicada em muitas outras ciências que nós hoje conhecemos, como a psicologia, tem a palavra logia, logos, no final, a sociologia, a arqueologia, a biologia e, naturalmente, obviamente, a antropologia. Então, a antropologia é a ciência que resulta da combinação das palavras antropos e logos, antropologia, ou seja, é o logos do homem, da humanidade, é o conhecimento ou a ciência que estuda, por definição, a humanidade. E é interessante que nós encontramos esta palavra antropos também na Bíblia, no Novo Testamento. O Novo Testamento, como sabem, ou como é comum dizer-se, ele foi escrito originalmente na língua grega, e esta expressão, esta palavra antropos, aparece mais de 80 vezes no Novo Testamento. E no Novo Testamento, a maior parte destas vezes, ela aparece associada com uma outra palavra grega, que é a palavra huios. E a palavra huios, no grego, significa filho. Huios, antropos, filho do homem. E o destinatário a quem se refere esta expressão é precisamente Jesus. Jesus poderia, a expressão huios antropos poderia ser traduzida também como o filho da humanidade. E isto seria também uma outra discussão. Enfim, não vamos fazê-la. Mas, enfim, voltamos aqui à antropologia e ao estudo da humanidade. Um dos livros que eu
tenho e que me recordo de ter lido e li várias vezes quando estava na universidade, foi um pequeno livro que nem sequer fazia parte da bibliografia oficial, aqui entre aspas, digamos assim, do curso, mas foi um livro que me ofereceram e que eu sempre achei extraordinariamente interessante. O livro chama-se O Papalagui. Não sei se algum de vocês o conhece aqui ou não, mas é um livro relativamente pequeno, é um livro fininho, e é um livro que tem os discursos que o rei Tuiavi, que era o rei da tribo de Tiavea, que é uma ilha na Polinésia, nos mares do sul, este rei Tuiavi escreveu estes discursos para passar à sua tribo o conhecimento sobre o Papalagui. Este rei colocou-se, ou entrou num barco, fez uma viagem à volta do mundo, praticamente, foi até o outro lado do mundo conhecer de onde vinha o Papalagui. O Papalagui era o que eles chamavam o homem branco, ou seja, os navegadores que chegaram àquelas ilhas pela primeira vez vinham naquelas canoas enormes, era o que eles chamavam aos barcos, eles não sabiam o que eram veleiros ou o que eram caravelas ou o que quer que fosse. Chegaram lá aqueles homens brancos, muito diferentes deles, completamente estranhos, com costumes bizarros, e o rei Tuiavi acabou por colocar-se ele próprio na disposição de vir ver a sociedade de onde tinham saído aqueles homens estranhos, aqueles papalaguis, e vem conhecer a nossa sociedade ocidental. E depois voltou, e quando voltou, então escreveu estes discursos onde ele explicava ao seu povo como é que o Papalagui vivia. É muito interessante o livro, porque nós aqui podemos perceber como é que um contexto social, cultural, religioso, geográfico, completamente diferente e oposto daquilo que é o nosso, numa sociedade ocidental, pode ver a nossa sociedade. E então o rei Tuiavi, eu tenho aqui alguns exemplos, dizia coisas como o Papalagui cobre a sua carne com muitas tangas e esteiras. Ele dizia que os pés do Papalagui ganham uma pele macia por cima da própria pele e depois por cima dessa pele macia uma outra pele muito dura que se parece com umas canoas para os pés. E por causa disso, os pés do Papalagui perdem o contacto com a terra, com a chuva, com a dança. E em resultado disso, os pés do Papalagui começam a ficar como se estivessem mortos e a cheirar mal. Ele diz noutra passagem como as mulheres do Papalagui usam uma esteira que se amarra desde o ventre até às costas. E é por causa disso que elas deixam de ter leite. E então têm que dar de mamar aos seus filhos o leite dentro de um rolo de vidro com uma mama artificial. E é por isso que as crianças do Papalagui são doentes e fracas e estão sempre cobertas de panos e não apanham sol. Estes são apenas 2 exemplos da forma como ele descreve o modo de vida dos Papalaguis. Nós rimos e achamos piada porque de facto é interessante ver isto. Mas é muito interessante ver quais são as palavras que ele usa para descrever aquilo que é um modo de vida e uma sociedade diametralmente oposta àquilo que é a realidade que aquele povo conhecia. Se fôssemos nós a descrever a nossa sociedade, obviamente não iríamos usar estas palavras. As palavras têm poder. As palavras são essenciais quando nós queremos fazer passar uma mensagem. E quanto mais coisas em comum existem entre o emissor e o receptor, mais fácil é a transmissão dessa mesma mensagem. Agora, quando nós temos que passar uma mensagem que é sobre uma cultura completamente diferente, de uma visão do mundo completamente oposta à nossa, então aí sim a distância aumenta. Como é que este rei explicava a um povo que não sabia o que era uma cidade, que não sabia o que era carros puxados por cavalos, que não sabia o que era um prédio, como é que ele explica isto a este povo? É um desafio grande, não é? A única habitação que aquele povo conhecia era uma habitação circular,
feita com paus, coberta com folhas, e era assim que eles viviam e não tinham nenhuma noção, nem nenhuma dimensão do que é que poderia ser uma habitação. A forma que ele encontra, por exemplo, para explicar um prédio, é dizer que, olha, o Papalagui vive dentro de umas caixas que se põem por cima de outras caixas e é nessas caixas que o Papalagui se esconde do sol. As palavras têm poder. E as palavras são diferentes entre culturas. E até mesmo quando a língua é a mesma, e neste caso hoje aqui nós estamos a falar, ou eu estou a falar, espero eu, em português, não é? Mesmo quando todos falamos a mesma língua, ainda assim há diferenças. Há diferenças entre o português que se fala em Portugal e o português que se fala no Brasil. Há diferenças entre o português que se fala aqui em Portugal e o português que se fala, por exemplo, em Angola ou noutro país africano de língua portuguesa. Por exemplo, em Angola, o frigorífico não se chama frigorífico. Eu nasci em Angola, os meus pais viveram muitos anos em Angola e lá o frigorífico chama-se geleira. O amendoim não se chama amendoim, chama-se jinguba. Se viermos, ou se olharmos, por exemplo, para o Brasil, também há expressões diferentes. Por exemplo, se nós dissermos a um brasileiro o que é um rebuçado, ele vai estranhar. Mas se falarmos em bala, não há problema nenhum. Não é? Aqui em Portugal, se disserem é uma bala, as pessoas vão achar esquisito. Agora já não tanto, porque vêm muitos brasileiros e há muito cruzamento de culturas. Mas eu lembro-me a primeira vez, quando eu ouvi esta expressão, eu estava na escola, eu estava a estudar no Colégio Adventista, e veio um professor de religião e moral que veio do Brasil. E então, na altura, os alunos perguntaram ao professor, professor, podemos comer pastilhas na aula? E ele nem sabia o que era pastilhas, porque obviamente pastilhas e chicletes são a mesma coisa, mas com palavras diferentes. E ele dizia, não, nem chicletes, nem bala. E os alunos ficaram todos muito estranhos, porque ninguém sabia o que era bala, não é? Ou seja, estas questões são de facto um desafio e tornam-se um desafio quando nós partilhamos a mesma língua, partilhamos culturas relativamente semelhantes e ainda assim temos palavras diferentes para explicar as mesmas coisas. Sei lá, se nós dissermos banheiro no Brasil, ninguém acha estranho. Se dissermos casa de banho, se calhar acham. E aqui, o contrário. Se falarmos fila, nós sabemos o que é. Se falarmos bicha no Brasil, vamos ter um problema. Enfim, é a mesma língua, mas o contexto e a cultura que a envolve e a experiência das pessoas que falam essas palavras é diferente e isso torna-as diferentes. Mas mesmo quando nós estamos a falar em Portugal, com portugueses, ou no Brasil, com brasileiros, há palavras que ainda assim podem ter contextos e significações diferentes. Por exemplo, se eu disser a palavra maçã, toda a gente sabe o que é que eu estou a falar, certo? Sim ou não? Sim? Sim. Eu diria que não. Porque vocês não sabem se eu me estou a referir a uma maçã vermelha, ou uma maçã amarela, ou uma maçã verde. Não sabem se a maçã está madura, não sabem se ela ainda está verde, não sabem se ela está num cesto ou se está pendurada na árvore. Ainda não sabemos muito. Se eu mostrar a mensagem da maçã, agora sim, nós sabemos qual é a maçã. É aquela maçã. A maçã é vermelha. Nós sabemos. E agora sabemos todos do que é que estamos a falar, certo? Não. Porque nós ainda não provámos a maçã. Nós ainda não sabemos se a maçã é doce, ou se é ácida, se é mais mole, se é mais dura. Enquanto não experimentarmos, nós não vamos efetivamente saber o que é a maçã. As palavras têm poder. Agora imaginem, por exemplo, que a gente tinha que explicar o que era uma maçã a alguém que nunca tinha visto uma maçã. Vocês sabem que na língua hebraica, a língua hebraica antiga perdeu-se porque o povo judeu, com a diáspora, acabou por se espalhar por todo o mundo e o hebraico antigo apenas se manteve falado nas sinagogas, pelos rabis, e era uma coisa muito restrita. E quando eles quiseram reconstruir o Estado de Israel, foi necessário criar a língua hebraica ou recriá-la do antigo. E uma das frutas que hoje para nós é super comum, mas para a qual eles não tinham palavra no hebraico antigo, era a laranja. Não havia laranjas, ou não se falava em laranjas, no hebraico antigo. E a forma como eles encontraram a palavra laranja para o hebraico moderno foi juntar a palavra maçã com a palavra ouro. E então a laranja, no hebraico, hoje é dita como a maçã dourada. Não tem nada a ver,
mas é como eles conseguiram encontrar uma maneira de explicar um conceito que não existia quando a língua era falada naquele tempo. Enfim, as palavras, de facto, têm poder. Falámos há pouco da experiência do rei Tuiavi e da dificuldade que ele teve para explicar ao povo daquela ilha, de Tiavea, todas as coisas estranhas que o Papalagui fazia. Como é que o Papalagui vivia? Principalmente porque era tudo completamente diferente. Nós lemos estas explicações e achamos graça e rimos-nos com a forma como ele descreve aquilo que para nós é perfeitamente normal. Todos nós sabemos o que é um biberon e para que é que serve, mas para eles, que nunca tinham visto nada parecido, que para eles a única forma de alimentar um bebê era através do leite diretamente da mama da mãe, isso era um desafio, era quase uma impossibilidade. E eu gostava esta manhã de vos levar a pensarem comigo no desafio que é, na impossibilidade que é, naquilo que Deus tem pela frente como desafio para se revelar à humanidade. Já pensaram nisso? O nosso Deus, que nós sabemos que é todo-poderoso, que nós sabemos que é omnipotente, omnipresente, omnisciente, Ele tudo sabe, tudo conhece, tudo vê. Ele vive fora das dimensões que a nós nos limitam, o tempo, o espaço. Ele está fora de tudo isto. E como é que Ele pode explicar a nós que não temos qualquer noção do que é esta realidade, que não temos noção de qual é a dimensão na qual Deus existe, como é que Ele se pode explicar a nós? Que desafio, não é? Que palavras é que podem ser usadas? Será que há palavras que possam descrever isto? Será que a linguagem humana é capaz de descrever a Deus? Este é o desafio que Deus tem. E, por muita imperfeição e por muita dificuldade e por muita falta de contexto que exista, é de facto através das palavras que Deus se tem revelado. Nós olhamos, por exemplo, para a descrição de Moisés dos seus encontros com Deus. Lembram-se quando Moisés encontrou a primeira vez diretamente na presença, se encontrou diretamente a primeira vez na presença de Deus? Foi quando? Quando ele encontrou a sarça ardente. A descrição de Moisés, quando nós lemos, diz-nos que era um arbusto que ardia em chamas, mas que por elas não era consumido. Esta foi a descrição, foi a forma pela qual Moisés encontrou para descrever aquilo que ele viveu, que ele experimentou. Nós não conseguimos saber, aceitamos, mas não conseguimos ter a certeza se realmente era literalmente isso que estava a acontecer, ou se essa foi a forma pela qual Moisés encontrou para que o povo que estava a ouvir e que iria ler aquilo que ele estava a escrever, iria compreender aquela experiência. Ele tinha que fazê-lo de forma a que as pessoas compreendessem. Da mesma maneira como o rei Tuiavi tinha que explicar que as mulheres têm uma esteira que vai da frente até trás e dão de mamar, não na mama, mas no biberon, na garrafa de vidro. Há uma necessidade de adequar aquilo que se experimenta àquilo que as pessoas vão ouvir, para que elas possam entender. Vocês sabem que quando Moisés mais tarde descreve o momento em que ele desce do Monte Sinai, ele vem com as tábuas na mão, e quando nós lemos no capítulo 34 de Êxodo, no versículo 29, nós lemos o seguinte: Aconteceu que, descendo Moisés do Monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho nas suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com Deus. Já tínhamos ouvido falar disto, certamente, certo? A face de Moisés, a sua pele resplandecia. É interessante que a palavra que nós encontramos no original hebraico, antigo, é karan. De certeza que eu não estou a dizer isto bem e peço desculpa. Mas este resplandecer, a palavra original no texto é
Caran. Vocês sabem que quando a igreja começou, portanto, depois de Jesus ter ido para o céu e a igreja se continuou a desenvolver, nos primeiros anos do cristianismo, a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento estava a ser escrito e foi escrito nessa altura. O Antigo Testamento tinha uma tradução para o grego para poder ser facilmente difundido, e a tradução para o grego tem um nome, é a Septuaginta. Mas não era uma tradução para o latim, que depois acaba por ser a língua falada pelo Império Romano. E então, o Papa Dámaso, no ano 384, já da nossa era, ele pediu a um padre chamado Jerónimo para fazer uma tradução diretamente do grego, do hebraico antigo para o latim, sem passar pelo grego. Uma tradução direta do texto original para o latim. E este padre Jerónimo trabalhou durante muitos anos, quase 20 anos, para fazer esta tradução e entregou então ao Papa Dámaso aquela tradução que ficou conhecida como a Vulgata. E quando nós vamos ler a tradução Vulgata, que é uma tradução em latim do texto original hebraico, encontramos nesta passagem, precisamente em Êxodo capítulo 34, versículo 29, a palavra Caran foi traduzida de uma maneira diferente. Esta palavra Caran tem uma raiz etimológica, portanto, uma raiz comum a uma outra palavra, que é a palavra Keren. Caran, Keren. São palavras muito semelhantes. E a tradução direta da palavra Keren é corno. Corno. E na tradução Vulgata da Bíblia, nós encontramos algo, e estou a parafrasear, algo do estilo: Moisés não sabia que o seu rosto tinha cornos. Isto pode parecer estranho, mas o que aconteceu foi que, por causa disto, nós encontramos em muitas pinturas, em muitas representações, em muitos frescos, nós encontramos Moisés, muitas vezes, representado com cornos na sua cabeça. Inclusivamente, a estátua de Moisés, feita por Michelangelo, eu gostava que pudessem colocar a imagem, ela está numa igreja em Roma, hoje, pode ser visitada. Como vocês podem ver, Moisés está sentado, tem ali debaixo do seu braço direito as tábuas da lei, e no alto da sua cabeça, podemos avançar, ele tem 2 cornos. Estranho, não é? Mas, de facto, foi essa a tradução que foi feita e foi essa a forma como, visualmente, foi representado Moisés durante vários séculos na história da arte cristã. As palavras têm poder. À medida que o tempo foi passando, foi-se entendendo que havia uma ligeira diferença entre os 2 vocábulos hebraicos e chegou-se à conclusão que a ideia original seria mais indicar 2 raios de luz que saíam da cabeça de Moisés e não cornos. Mas na experiência do padre Jerónimo, o tradutor desta passagem, não era um problema que fossem cornos. Lembrem-se, ele estava a traduzir todo o Antigo Testamento. E quando nós vamos, por exemplo, ao livro de Daniel, ao capítulo 7, em que Daniel descreve todos os 4 animais, o último animal tinha o quê na cabeça? Tinha 10 pontas, 10 chifres. E cada um desses era o quê? Era um poder. Então o chifre era um símbolo de poder no Antigo Testamento. E então para Moisés não foi nada estranho que Moisés, depois de estar presente de Deus, viesse com poder. E isso era representado desta forma. Ok? Contexto? Há contexto. Nós hoje sabemos que um par de cornos na cabeça, infelizmente, tem um outro contexto completamente diferente, não é? Mas esta foi a tradução que foi feita. E esta foi a utilização ou a representação que acabou por ser dada. As palavras, de facto, têm poder. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 1 e seguintes, nós podemos ler: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez também o universo.
Ao longo da história, Deus tem-se revelado à humanidade de muitas maneiras. Ele foi conversando com algumas pessoas que nós lemos na Bíblia, ele foi fazendo milagres, ele foi executando, ele levantou um povo que fosse o seu representante nesta terra para poder representar aquilo que era o seu caráter. E finalmente, nós lemos que Deus revelou-se através de Jesus. E falávamos hoje isso na nossa lição da Escola Sabatina esta manhã. E então Jesus veio, fez-se homem e viveu entre nós. E nós temos o relato disso. Aliás, nós não temos o relato, nós temos os relatos. Porque é interessante que quando nós estudamos e lemos os Evangelhos, cada um destes Evangelhos tem uma perspectiva diferente, embora todos eles relatem mais ou menos os mesmos acontecimentos. Há uns que relatam uns, há outros que relatam outros, há uns que dão mais ênfase a uns, há outros que praticamente ignoram outros. Porquê? Porque são contados pelos olhos e pela experiência daqueles que ou experimentaram isso diretamente ou recolheram os testemunhos daqueles que experimentaram estas coisas ao lado de Jesus. E por isso nós temos 4 perspectivas diferentes. É o mesmo Jesus, é o mesmo Salvador, é o mesmo sacrifício e, no entanto, temos 4 visões diferentes daquilo que foi a presença e o ministério de Jesus aqui nesta terra. E a combinação de todas dão-nos a nós uma perspectiva que nós entendemos que foi aquilo que Jesus viveu aqui na terra. Mas a experiência de cada um dos autores dos Evangelhos impactou aquilo que estava a ser escrito. Por isso, quando nós ouvimos os outros a falar de Deus e não experimentamos isso nós, pessoalmente, é um bocadinho como aquele rei Tuiavi que se meteu no barco, atravessou para o outro lado do mundo e foi ver os povos Papalágui e depois voltou e contou à sua tribo. Aquilo que a tribo recebe não era nem de longe nem de perto a experiência que os povos viviam. A única maneira pela qual aquela tribo poderia ter sabido e entendido exatamente o que era o modo de vida do Papalágui era o quê? Era meter-se no barco, atravessar o mundo e ver com os seus próprios olhos aquilo que era o modo de vida do Papalágui. E quando voltassem, cada um deles ia contar de maneira diferente aquilo que era o modo de vida do Papalágui ao resto das pessoas. Porque, de facto, a nossa experiência condiciona a forma como nós vivemos a nossa vida, contextualizamos as coisas que nos acontecem e partilhamos aos outros. Cada um deles contaria uma história diferente, usaria palavras diferentes que iam causar impactos diferentes. Realmente o desafio de Deus é gigantesco, não é? Paulo diz, em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 12, diz assim: porque agora vemos apenas um reflexo, como num espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Um dia nós conheceremos plenamente. Na lição esta manhã nós lemos aquilo que Jesus disse sobre ele próprio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E falávamos um bocadinho sobre isto e é interessante. Aquilo que Jesus diz é que ele é a verdade. E se nós pensarmos nesta forma de olhar para aquilo que é a experiência de cada um e como ela se traduz, podemos ficar convencidos, então se calhar a minha verdade é diferente da tua verdade. Mas Jesus diz-nos não, eu sou a verdade. E houve uma imagem depois que o Ricardo usou que é extraordinária, que se nós colocarmos Cristo ao centro, todas as nossas perspectivas e todas as nossas visões diferentes estarão completamente dispares, distantes, diferentes uns dos outros. Mas todas vão convergir para o ponto, para a verdade, que é Jesus. E isto só é possível acontecer se nós vivermos uma experiência com Jesus. Não há outra forma de conhecer a Jesus. Deus quer se revelar à humanidade. E Ele tem feito o seu caminho. E Ele tem feito o seu trabalho. E Ele tem falado através dos profetas. E Ele falou através do seu Filho que veio. E Ele continua a falar através do seu Santo Espírito a cada coração hoje. Deus faz a sua parte. Mas eu só vou conhecer a Deus. Eu só vou saber quem é Deus quando eu escolher relacionar-me com Ele. Quando eu escolher meter-me no barco, viajar até ao outro lado do mundo
e viver uma experiência diária com Ele. Não há outra maneira. Nós podemos ler todos os livros que forem escritos sobre todos os pensadores que falaram sobre Jesus, sobre Deus, toda a literatura religiosa, tudo. Podemos ler tudo e ter esse conhecimento. E ainda assim, sem uma experiência viva, diária com Cristo, não vai servir de nada. Por isso, o meu desafio hoje é que nós possamos fazer essa experiência com Jesus. Faço o desafio para aqueles que estão mais atrás aqui nesta sala e que vão assistir à cerimónia que se vai seguir. Faço aquilo em particular para aqueles que estão hoje a fazer o seu voto para receberem o seu lenço. Aquilo que vocês vão dizer esta manhã, as palavras que vocês vão dizer, têm poder. E as palavras que vocês vão dizer, variando entre faixas etárias, aquilo que vocês vão todos dizer é: eu quero ter esta experiência com Jesus. E este é o meu desejo e esta é a minha oração para cada um de vós esta manhã. Que o Senhor nos abençoe.